Bom dia, gente querida. Vamos orar juntos? Hoje eu queria meditar com vocês a respeito da nossa vida, da brevidade da nossa vida. Faleceu dia 26 agora de janeiro a cantora, a pastora, a compositora Ludmila Feder. Eu tive o privilégio de conhecê-la, participar de eventos em que ela cantou, depois estar juntamente com ela no camarim, junto com alguns outros pastores. Tive a oportunidade de fazer lives com ela e meu coração ficou muito consternado porque na nossa cabeça, a vida deveria durar mais. Ela faleceu com 56 anos, depois de uma longa luta contra o câncer. E nesse período que ela lutou, ela deu muitos testemunhos, lutou bravamente. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, por aquilo que ela representou no mundo cristão, pelas músicas ungidas, pelas ministrações ungidas. E nós sabemos que ela já está com o Pai. Mas eu queria orar com vocês, porque a Bíblia diz que existe mais ensinamento na hora do luto do que na hora da festa. Porque é diante da morte que nós nos lembramos como a vida é efêmera, como é passageira, e nós vamos viver a eternidade com Deus, nós que cremos que Jesus é o nosso Salvador. Agora, isso também nos ensina que a vida tem propósitos. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: olha, irmãos, eu ainda não alcancei a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sabia que ele caminhava para Deus, caminhava para Cristo, e ele queria muito se esforçar para que a vida dele não fosse em vão. E no final da vida dele, ele declara sobre si mesmo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Existem muitas pessoas, meus queridos, que começam bem, mas que não terminam bem. Na vida espiritual, o fim é melhor do que o começo. De nada adianta nós começarmos algo bem e no meio do caminho, por causa das tentações, das provações, nós nos desviarmos do propósito de Deus. Na parábola do semeador, Jesus nos conta isso. Ele fala claramente para nós sobre a semente boa sendo lançada em diferentes solos. O primeiro solo é a beira do caminho, onde as aves passam e comem. Fala daqueles que ouviram e, porque não acolheram a palavra, ela é roubada pelo inimigo. A segunda cai num solo pedregoso. Ela começa a pôr raízes, mas porque não tem profundidade, logo encontra o solo rochoso. Ela então morre porque não pode continuar a crescer, não tem um solo propício para isso. Fala daqueles que num primeiro momento amaram a palavra, ficaram interessados por ela, mas não teve uma real transformação. O terceiro tipo de solo é quando a semente cai num terreno cheio de espinhos. A semente continua, ela consegue colocar as suas raízes, ela começa a crescer, mas logo vêm os espinhos e sufocam, e ela então acaba morrendo sem completar o seu ciclo. Os espinhos representam as lutas, as perseguições do mundo. Mas a verdade, queridos, que de 4 tipos de solos, só o último solo, que era o solo propício, que deu a semente a 100 por 1. E Jesus deixa claro que este solo é o coração aberto para o Evangelho, é aquele cujo ciclo da salvação se completa. Então,
Eu pensei muito sobre mim, porque a gente fica consternado e eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, que perderam pessoas queridas. Ontem mesmo eu estive pregando no Conselho de Pastores aqui em Orlando sobre do falecimento de um amigo, esposo de uma pastora querida, e ele faleceu ainda com muitos anos pela frente, né? E a gente fica pensando o que é que de fato determina a nossa vida. Nós sabemos que é o nosso Deus quem determina, né? A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Nós não sabemos quanto vamos viver, mas nós podemos pedir a Deus que cada um dos nossos dias seja um dia de sabedoria, onde a gente possa crescer, amadurecer em direção ao propósito de Deus. Então eu quero orar com vocês que talvez estejam até querendo morrer, né? Existem pessoas que estão cheias de vida e querendo morrer. Existem outras que estão morrendo e lutando para viver. A Ludmila lutou bravamente e eu tenho certeza que Deus se agradou da fé dela, mas já havia chegado a hora dela e Deus a levou para si. A primeira verdade que eu quero dizer para você, querido: use da sua vida para a glória de Deus. Use para a glória de Deus, não perca o seu tempo com ressentimentos do passado, com mágoa, né, com tristeza, com ódio. Use a sua vida para o bem, faça o bem, deixe que a luz de Jesus brilhe através da sua vida. Deixe que o Evangelho de Cristo seja como um perfume na tua vida para aqueles que hão de se salvar, né? Perfume de vida, como diz o apóstolo Paulo, né? Para os que são salvos e perfume de morte para os que se perdem. Então dê propósito à sua vida. Eu sei que você pode estar enfrentando lutas financeiras, lutas emocionais, depressão, talvez uma luta na sua família, um divórcio, um processo de divórcio. Mas se você está vivo, Deus ainda tem um propósito. Do mesmo dia que cada dia o sol da justiça nasce, Ele pode nascer na sua vida se você clamar a Ele. E Ele pode fazer com que a tua vida passe por cima dos problemas e você tenha um grande testemunho para dar. Talvez você tenha perdido alguém muito querido e ainda esteja vivendo o luto. E é natural viver o luto e é importante que vivamos o luto. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmão e a gente fica arrasado. Ainda que saibamos que um dia vamos encontrar, a gente fica arrasado mesmo. Mas, querido, passa muito rápido, passa rápido demais. Não é? A vida é como um sopro. A Bíblia diz que a vida é como um fio de prata que se parte facilmente. Então, vamos tornar a nossa vida relevante. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que nos abençoe, que nos dê propósito, que aponte a direção, que nos ajude a ter o nosso coração transformado. Para quê? Para que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que coisa linda, né? Desde agora o Senhor, justo juiz, já tem preparado para mim a minha coroa. Uma coroa, a coroa da justiça. Olha, queridos, um dia nós vamos estar na presença de Deus. E não é porque nós somos perfeitos ou porque merecemos a salvação. É única e exclusivamente pela graça. É somente pela graça de Jesus. Entretanto, esta mesma graça que nos salvou é a graça que nos dá força e poder para viver uma vida que agrade a Deus. Então eu queria orar com você, pela sua vida, pela minha vida, orar por todos que estão de alguma maneira precisando de uma restauração, de um alento, de um acalento, de um carinho do Senhor nosso Deus. Pai, em primeiro lugar, Deus, eu quero orar e pedir que o Senhor possa consolar o coração das filhas da Ludmila, Senhor, dos parentes, dos familiares. Senhor, eles são todos crentes, eles sabem que a vida eterna é uma certeza maior do que esta vida, Pai. Mas é impossível não sentir a dor da separação. Assim como eu sei que tem muita gente que está aqui comigo agora,
orando comigo, que está sofrendo a morte de um ente querido. Ontem, meu querido amigo Alcides, meu pai do coração, fez 3 meses, ó Deus, da sua partida. E ainda que eu saiba que ele está com o nosso Senhor, eu também senti muita saudade, muita tristeza, Senhor. Por isso eu posso compreender aqueles que estão sofrendo por uma perda. E eu quero te pedir, Senhor, por aqueles também que não perderam ninguém, mas que talvez estejam abatidos, entristecidos. Senhor, que eles entendam que a vida que nós vivemos é um presente, é uma dádiva do Senhor, é o Senhor que nos dá, e que a gente possa vivê-la para a honra e glória do Teu nome. Senhor, mostra o propósito, Senhor, para cada um daqueles que estão me vendo, Senhor, e por aqueles que não estão vendo agora, mas que virão depois, quando os meus irmãos compartilharem esse vídeo. Mostra o propósito, Senhor, dá ânimo, dá alegria, aumenta a fé, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, nós queremos ser fortes em Ti, nos lembrarmos, ó Deus, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória do porvir, porque o apóstolo Paulo diz que a leve e momentânea tribulação deste tempo presente não há de se comparar com o eterno peso de glória, da glória do porvir. Senhor, Ele está dizendo que tudo aquilo que sofremos aqui é leve e momentâneo, se comparado com o peso da Tua glória e com a eternidade que vamos viver contigo. Então, Espírito Santo, vem agora e abraça o meu irmão, a minha irmã que sofre, abraça esse jovem que tem pensamentos suicidas, abraça essa pessoa que está amarrada pelas drogas, abraça essa pessoa que foi abandonada, rejeitada pelo marido ou pela esposa. Senhor, abraça esse filho que foi rejeitado pelo pai, pela mãe. Ó Deus, cura as feridas, Senhor. Dá propósito para cada um de nós, Senhor. Que a Tua luz brilhe através de nós, ó Pai. Eu oro e Te agradeço, ó Deus, pela vida que recebemos de Ti. Assim como eu oro pela vida e pelo ministério da pastora Ludmila, por aquilo que ela representou na vida de tanta gente. Em nome de Jesus. Meus queridos, Jesus ama vocês e eu também amo. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas por essa palavra e por esta oração. Deus te abençoe.